Olá, vou apresentar neste vídeo uma forma de estimar com maior precisão o intervalo de tempo de execução de uma sequência de instruções no nosso microcontrolador e aplicar este conhecimento na programação da frequência de piscada de um LED. Além disso, vou apresentar uma ferramenta muito útil no desenvolvimento e implementação análise de sistemas digitais, ou analisador lógico. Um ciclo de instrução, o ciclo de busca e execução, consiste no intervalo de tempo medido em ciclo de relógio que o processador precisa para processar uma instrução endereçada pelo computador de programa. Compreende três estágios: busca de instrução, cujo endereço está no computador de programa, decodificação de instrução em operandos e sinais de controle de operação e execução de instrução e armazenamento posterior do resultado. Se não houver conflitos entre esses três estágios no uso de recursos, podemos executá-los em pipeline, segmentando as instruções. Essa segmentação de instruções consiste essencialmente em dividir o processamento de uma instrução numa sequência de microinstruções, estágios, e paralelizar a execução dessas microinstruções, como fazemos aqui nessa figura. Por exemplo, sabemos que são três estágios na execução de uma instrução. Se a busca, a decodificação executa, eu posso, enquanto eu estou fazendo a decodificação da primeira instrução, já faço a busca da segunda instrução, que usa o barramento, a decodificação usa o decodificador, e vamos supor que a execução seja só usando unidade lógica aritmética. Então, eu posso, enquanto está executando a primeira instrução, decodificando a segunda instrução, eu posso já fazer a busca da terceira instrução. Então, um usa barramento, outro usa decodificador e outro usa o circuito da unidade lógica aritmética. Então, assim, o tempo médio da execução, quando a gente executa em pipeline, ficaria bem menor. Idealmente, o ciclo de instrução ele é dado pelo quociente do ciclo de instrução sem pipeline, sem paralelismo, sobre o número de estágios. No caso aqui, cada ciclo de instrução teria, em princípio, 3 ciclos, mas como que eu tenho 3 estágios, aí o tempo de execução de uma instrução reduziria para um ciclo, em vez de 3, na média. No nosso microcontrolador está implementado um pipeline de 2 estágios, de forma bem grosseira, um de busca e outro de execução. E o estágio de decodificação foi separado em duas partes. Um que seria só busca de operando nos registradores, que é o caso da maioria das operações lógicas aritméticas, porque os operandos estão nos registradores, já estão no processador. E a outra fase de decodificação seria quando é necessário fazer o cômputo de endereço efetivo da memória para fazer a busca na memória. Nesse caso, ele pode ser feito em paralelo com a busca. A busca ocupa barramento e o o cálculo é feito nas unidades lógicas aritméticas. Bom, fazendo essa divisão, nós podemos pensar que o pipeline a gente pode colocar em paralelo a busca e a execução. A busca seria a ocupação do barramento e a execução seria a ocupação do circuito de unidade lógica aritmética. Então eu divido cada ciclo em 2 estágios, tá? E o número de estágios em 2 estágios, como que cada ciclo sem pipeline ocupa 2, né? 2 ciclos de relógio dividido por número de estágio, que é 2,
o tempo médio da execução de uma instrução seria um ciclo de relógio. Bom, isso aí seria do ponto de vista teórico, mas se a gente olhar para o manual de referência do processador Cortex-M0 Plus, a gente vai ver que, de fato, a maioria das operações, das instruções, das operações, elas são executadas em um ciclo de relógio. Todas aí, deslocamento, a soma, a subtração, a multiplicação, sim, depende do número de dígitos no operando, comparação a todas as operações lógicas, operações de deslocamento, exceto as instruções de load, tá? Store, que são instruções que envolvem processamento da memória, transferência de dados com a memória. Bom, com isso daqui de novo reverse, reverteram o conteúdo. Mesmo para o desvio também ele exige mais ciclos de relógio, né? De relógio. Bom, então é o que a gente estimou, previu do ponto de vista teórico e de fato na prática acontece. Então isso aí torna muito, tendo isso aí em mente, é muito fácil de a gente estimar o tempo de execução de uma sequência de instruções, por exemplo, lógica aritmética. Sabendo que a frequência do relógio Cortex-M0 Plus é 20,97152 MHz, o período seria o inverso dessa frequência, desse valor de frequência, e o tempo de execução de uma sequência de instruções seria a quantidade de ciclos que precisa, que a maioria é um ciclo por instrução, então seria a quantidade de instruções, vezes o período de cada ciclo de instrução, ou cada ciclo de relógio, certo? E nós vamos então mostrar para você, usando o analisador lógico, a gente consegue conferir esse tempo estimado, quantificar mesmo esse tempo, medir esse tempo estimado e verificar se está dentro da ordem de grandeza que estamos pensando. Aceitável, né? Dentro da ordem de grandeza aceitável. Então vamos ilustrar isso através de um programa de piscada de LED azul no ambiente CodeWarrior. Então aqui nós vamos começar. Então esse é um programa Free ALM 25Z, é uma piscada de um LED azul. Esse LED azul está ligado no pino 23 da porta E. Então aqui nós não, na verdade, na próxima experiência a gente vai entrar em detalhes, aqui é só para ter uma ideia, você ter um efeito um pouco mais interessante. Então, basicamente, essa parte eu preciso configurar o relógio que controla a porta E, ativar o relógio, porque precisa relógio a parte de tempo, ativa o relógio da porta E, eu preciso ativar o pino, né, configurar o pino 23 da porta E, preciso configurar o sentido do sinal da porta E, se é de entrada ou de saída, no caso aqui é saída, e depois eu entro num laço infinito, em que basicamente é colocar o sinal 1, nível 1, na porta, no pino 23 da porta E, aí deixo um tempo de espera, tá? Um tempo de espera e na verdade aqui está errado, porque não é 500 mil, seria 1000, 10 mil, 10 mil aqui, olha, o valor do canto é 10 mil. Vamos ajustar aqui. Isso aí, na verdade, é comentário, só para ficar certinho. É 10 mil. Então, o que aí eu entro, né? Eu coloco no nível 1, deixo um tempo de espera, eu faço desvio para essa função delay, nós vamos ver o que é.
E aí, saindo desse tempo voltando dessa função delay, eu coloco no nível zero e de novo coloco um intervalo de tempo delay e assim vou ficando iterativamente fazendo, colocando nível 1, aguarda um tempo, o nível 0 aguarda o tempo, o resultado efeito visual é piscada. Vocês vão ver quanto tempo que ele vai ficar dentro dessa instrução delay, dentro dessa função delay. Então vamos lá no delay. Delay, se a gente for ver, ele é aqui o delay. Ele inicializa, salva os registradores aqui, depois ele vai mover o trace, tá, no registrador R2 e mover interlando 115 no registrador R3. E aí o que ele vai fazer? Ele aqui também é 115. O que ele vai fazer é ele o R3 é 115. Então ele vai ficar no laço interno, vai decrementando 115 até que chegue zero, depois ele entra no laço externo, onde que ele vai decrementando o R2. Então o R2 está em 3 e o R3 em 115, ele tem um laço interno, ele conta 115 vezes, depois conta 3 vezes, vezes 115 vezes, que é o laço interno, o laço externo seria 3 vezes, e tem ainda um laço grande, que seria o 10.000, e eu passei como parâmetro desse delay, o registrador R0. Eu setei lá, ele entrou com esse valor, ele vai ficar no laço, a iteração que vai ter, essa iteração grande, é 10.000. Então, dentro de 10.000, ele vai executar 3 vezes de 115. Bom, agora, só que cada laço existe uma sequência de instruções que, pela tabela que acabamos de ver, são todos em torno, todos de um ciclo de relógio. Então, se a gente for fazer a aritmética dessa quantidade de ciclo de relógio que teria nesse laço delay, a gente multiplicar pelo inverso daquele valor 20,97152 MHz, nós temos uma ideia do, do tempo, do intervalo de tempo que o programa ficaria preso nesse laço, nessa rotina. E, portanto, como que é o tempo, ele segura o nível 1 e o nível 0, então vai ser o tempo correspondente ao meio período, certo? Então, eu fiz a conta e a partir da minha conta eu estimei essa quantidade de instruções. Vamos ver qual é o resultado? Depois, como exercício, vocês vão ter que explicar para mim por que eu consegui chegar o tempo que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Project. Eu vou fazer o Build Project. Run, debug.
carregada. Então vamos correr. Vamos então dar uma olhada na câmera. Olha o LEDzinho azul piscando, certo? Agora o mais importante é ver qual é a frequência dessa piscada. Eu queria em torno de meio segundo, ou seja, 1 Hz. Vamos lá, tá? Cliquei no analisador lógico. Como que eu sei que está ligado no... Vamos tá, de novo. Como que eu ligue? Eu sei que eu liguei o pino 20 no canal 0, pino 1, pino 21 no canal 1, pino 22 no canal 2 e pino 23 no canal 3, que é o pino onde está o LED azul. Vamos então ver essa aí, o nível 0, o valor que ele é. Vamos ver o marcador de tempo. E o segundo tempo. Olha aquele 0,4956. Arredondando é meio segundo. Então, meio segundo nível 0 e meio segundo, vamos ver se ele consegue. Não consegue medir menos que isso. Vamos fazer. Um segundo. Aí, agora eu consigo ver melhor. Então, eu tenho aqui, tá vendo? O intervalo de 1 Hz, uma frequência de 1 Hz, em torno de 1 Hz que eu queria. Vamos de novo aqui. A largura do pulso, né, do pulso é quase que meio segundo para cá e meio segundo para cá, certo? Então eu sei agora que a frequência daqui dessa piscada é em torno de 1 Hz, certo? Então, com isso, para finalizar, recomendo a seguinte referência do Technical Reference Manual de Cortex M0 Plus, onde eu tirei aquelas tabelas de tempo do ciclo de instrução e todas as instruções do processador. E tem esse vídeo bem interessante do analisador lógico auxiliar, como que vocês estão distantes, estão pegando no analisador, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, ver como que ele funciona. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, convido todos vocês para irem no laboratório e eu mostrarei com prazer para vocês. É pequenininho, mas é bastante poderoso. Muito obrigada pela atenção.